Capítulo 256, 876, 2. Abrindo uma grande porta de metal, estava um guarda alto e musculoso. Vestindo um uniforme cinza, o guarda estava ao meu lado. Cobaia de teste 876, é aqui que você vai ficar. Agarrando-me pelo ombro, o guarda me empurrou para uma pequena sala de 20x20. KH. Caindo de cara no chão, um som abafado escapou de meus lábios. Minha mente estava uma bagunça no momento. Eu mal conseguia formular qualquer pensamento. Depois de cada par de pensamentos, eu esquecia tudo em que estava pensando. Múltiplas ilusões diferentes passaram diante dos meus olhos. Não importa quantas vezes eu piscasse ou fechasse os olhos, as ilusões nunca paravam. Era interminável. Era isso que o soro fazia. Alimentava o cérebro com diferentes tipos de ilusões e visões, e no processo, danificava lentamente os neurônios do cérebro. Você receberá comida 2 vezes ao dia junto com a injeção. Em uma semana, se você não estiver morto, o professor vai chamá-lo. A voz fria do guarda ecoou pela sala. Pui. Por que diabos eu tenho que lidar com essa merda? Olhando para mim, o guarda de repente cuspiu no chão. Virando-se, ele quebrou a porta atrás de si. Clank! Assim que ele saiu, o silêncio envolveu a sala. A aia e a aia. Reunindo todas as últimas forças do meu corpo, avançando, encostei-me a uma parede. Tanto movimento me deixou sem fôlego. Virando um pouco a cabeça, olhei para o quarto em que estava. Embora o quarto fosse pequeno, tinha uma pequena cama ao lado, juntamente com uma pia e um banheiro. Uma grande porta de metal ficava no meio da sala e no fundo havia um pequeno compartimento onde presumi que a comida seria empurrada. Olhando em volta, eu sabia que não havia saída para mim. Felizmente, não parecia haver uma câmera me monitorando. Talvez fosse porque eu não era particularmente importante, mas isso funcionou a meu favor. Pelo menos por agora. KHHH. Um gemido de repente escapou dos meus lábios. Com os efeitos dos analgésicos diminuindo, cada parte do meu corpo começou a doer. A dor não era insuportável, então não era pior. Embora a maior parte da minha mana estivesse selada, nem tudo estava selado. O raciocínio por trás disso foram meus ferimentos. A menos que a mana circulasse dentro do meu corpo, meus ferimentos não cicatrizariam tão rapidamente. E como eles queriam que eu me curasse, eles decidiram apenas selar minha mana até o nível. Isso foi o suficiente. Reunindo cada pedaço de mana dentro do meu corpo, eu murmurei. M monarca e indiferença. Asterisco asterisco asterisco. Toc-to. 876, está na hora da sua refeição. Uma voz chamou de repente. Infelizmente, a voz foi recebida sem resposta. Clank. Porra, responda-me quando estou falando com você. A porta se abriu e o mesmo guarda de antes entrou na sala. Olhando para o paciente 876, o guarda ergueu a sobrancelha. Então você já enlouqueceu? O guarda murmurou. Apenas 6 horas se passaram desde que ele o viu pela última vez, e a cobaia 876 parecia já ter desistido da vida. Encostado na lateral da parede, 876 olhava estupidamente para o teto. Mesmo depois de colocar uma bandeja cheia de comida na frente dele, ele parecia completamente indiferente. Vamos acabar com isso. Tirando uma longa seringa, o guarda balançou a cabeça. Curvando-se, o guarda agarrou 876 com força pelo braço, sem se importar com o fato de estar queimado. HM, nenhuma reação? Acho que os efeitos do soro são bem fortes. Destampando a seringa, o guarda picou 876 no ombro e injetou-lhe o soro. Skeek. KH. Um leve gemido escapou da boca de 876. Tudo bem, terminamos com a injeção. Coma a sua comida.
Terminada a injeção de 876, o guarda se levantou. Abaixando a cabeça e olhando para a bandeja de comida no chão, o guarda mais uma vez se abaixou e pegou a comida com as mãos. Coma! Agarrando 876 pelas bochechas, ele empurrou comida pela boca com força. Mesmo assim, enquanto enfiava a comida goela abaixo, 876 não demonstrou nenhuma reação. Porra, coma! Irritado com as reações de 876, ou para ser mais preciso, com a falta de reação, o guarda chutou a bandeja de comida para longe. A comida se espalhou por todos os lados. Blump. Quando eu disser para você comer a comida, coma a comida. O guarda de repente ameaçou. Quando eu voltar, é melhor você ter terminado toda a comida, ou então. Rachadura. 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 Estalando os dedos, o guarda sorriu sadicamente. Se não, vamos nos divertir muito. O guarda riu alto. Sendo um guarda de nível baixo, o guarda tinha muito estresse reprimido acumulado. Vendo como 876 era responsivo, ele pensou em usá-lo como uma forma de aliviar o estresse que havia acumulado. Como ele era um dos muitos pacientes, duvidava que eles se importassem se algo acontecesse com ele. Além disso, olhando para o estado em que estava, ele tinha certeza de que ninguém notaria se ele se machucasse de repente. Que fundo Dias! Zumbido. Interromper o guarda fora de seus pensamentos foi um pequeno zumbido vindo de seu pulso. Girando ligeiramente o pulso, o guarda amaldiçoou. Ah, merda! Acho que é hora de eu ir embora. Dando uma última olhada em 876, ele pisou em um pouco da comida e saiu da sala. Te vejo daqui a pouco 876. Clank. Sorrindo de satisfação, o guarda se virou e saiu da sala. Uma vez que a porta se fechou, o silêncio envolveu a sala. No meio do silêncio, levantando lentamente a cabeça, 876 olhou friamente para a porta de metal à sua frente. Asterisco. Estou com fome. Depois de cuidar do sujeito 876, o guarda, que atendia pelo nome de Mark, esfregou a barriga. É um pouco cedo, mas já que terminei, posso ir comer. Lambendo os dentes, Mark virou ligeiramente o pulso, olhando para a hora, 18h50, decidiu ir para a cantina comer. Depois de virar alguns corredores, Mark chegou à cantina. Como ainda era cedo, a cantina ainda estava bastante vazia. Um frango frito com um pouco de arroz, por favor. Caminhando em direção ao balcão, Mark pediu algo rápido. Em alguns minutos, um prato quente foi apresentado a ele. Pegando a bandeja, Mark se virou e olhou ao redor da cantina. Ele estava procurando por alguém que ele conhecia. Logo seus olhos se iluminaram. Álvaro! Ele gritou. De repente, sendo chamado, um homem bastante magro vestindo o mesmo uniforme de Mark, virou-se. Vendo Mark, ele rapidamente engoliu sua comida e acenou levemente. Mark. Largando o garfo, ele sorriu. Faz tempo que não te vejo. Como vai? Eu estou bem. Colocando a bandeja na mesa, Mark sentou-se. Ao se sentar, soltou um longo suspiro exausto. Algo acontecendo? Não, é só que eu fui colocado em guarda de babá. Misturando o arroz com o frango, Mark soltou outro suspiro deprimido. Ele estava exausto. Relógio de babá? Sim, você conhece aquele professor maluco? As sobrancelhas de Álvaro franziram. Depois de pensar um pouco, ele disse cuidadosamente. Professor maluco? Você quer dizer Joseph? Mark assentiu com a cabeça. Sim, ele. Agora tenho que cuidar de alguns de seus súditos. Ah! Ao ouvir as palavras de Mark, Alavaro fez cara de compreensão. Dentro do monolite,
Todos sabiam o quão difícil era trabalhar com Joseph. Especialmente cuidando de seus pacientes loucos. Eles eram todos insanos e difíceis de lidar. O que tornava ainda mais difícil para os guardas era o fato de que eles não podiam usar muita força neles. Afinal, eles eram súditos preciosos. Um traço de pena brilhou nos olhos de Alavaro quando ele olhou para Mark. Deve ser difícil. Diga-me sobre isso. A maioria deles é completamente insana. Se não fosse pelo fato de que estou sendo forçado a fazer isso, eu nunca aceitaria esse trabalho de merda. Mark de repente se lembrou de algo e certo. Eu tenho um novo paciente hoje. Paciente novo? Olhando como você está feliz, o paciente deve ser bom. De todos os pacientes que tenho, ele é provavelmente o melhor. Mark respondeu depois de pensar um pouco. O melhor? Álvaro inclinou a cabeça. Sim, seu corpo inteiro está queimado e ele não consegue nem falar. Ele é o mais fácil de cuidar. Tudo o que ele tinha que fazer era dar-lhe comida e uma injeção. Tão fácil. Ao contrário dos outros pacientes em que ele teve que conter, 876 era diferente. Ele era muito dócil. Era compreensível, porém, dado o quão fraco ele era, seria difícil para ele lutar. Para ele estar tão fraco. Álvaro se perguntou, quão gravemente queimado ele está. Você ficaria surpreso. A primeira vez que o vi, fiquei chocado. Metade de seu corpo está praticamente queimado. É uma loucura. Eu nem sei como ele ainda está vivo. Descrevendo as características do sujeito 876, Mark não pôde deixar de tremer um pouco. A extensão de seus ferimentos foi muito grave. Não era de admirar que, quando viu, 876 já tivesse praticamente enlouquecido. Se ele passasse pela mesma coisa que 876, ele também teria enlouquecido. Por que eles simplesmente não o curam? Quero dizer, se eles derem a ele uma poção simples, ele será curado em pouco tempo. Ao ouvir as descrições de Mark, Álvaro franziu as sobrancelhas. Como ele foi tratado como um sujeito de teste, seria natural que eles estivessem em ótimas condições. Se estivessem completamente feridos, seriam inúteis. Em resposta ao argumento de Álvaro, Mark acenou levemente com a colher. Tuti. 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 Não podemos. De acordo com as instruções, não podemos dar poções a ele ou a qualquer outro paciente. Por quê? Seus ferimentos não cicatrizariam mais rápido? Quero dizer, mesmo os de baixo nível ajudariam a acelerar o processo. Não, isso é estritamente proibido. Pelo que ouvi, se um paciente em tratamento tomasse uma poção, os efeitos do soro injetado seriam anulados. Negado? Sim. Tomando uma colher de arroz, Mark deu algumas mordidas antes de continuar. Embora eu não saiba muito, de acordo com o professor, apenas quando o cérebro estiver danificado a ponto de não ser reparado podemos dar poções a eles. Se não, tudo não funcionaria. Eu realmente não entendo, mas com certeza. Assentindo com a cabeça, Álvaro coçou a lateral do pescoço. Não mais interessado no assunto, ele decidiu contar a Mark sobre a última fofoca que ouvirá recentemente. A propósito, você já ouviu falar sobre o... E tosse. Tosse. Uma hora depois que o guarda saiu, abrindo os olhos, tosse e sangue. O sangue se espalhou por todo o chão e a comida que agora havia esfriado. Droga. Olhando para o sangue no chão, amaldiçoei fracamente. Embora eu tivesse usado a indiferença de Monarch para suprimir os efeitos do soro, não foi o suficiente. A indiferença do monarca, pelo que testei depois de tomar o primeiro soro, só poderia retardar os efeitos do soro. Não foi uma solução. Não poderia curar meus neurônios danificados. Apenas algo como uma poção poderia fazer isso.
Além disso, por causa da minha baixa capacidade de mana, eu poderia usar a indiferença do monarca por no máximo 1 hora e meia. Felizmente, como eu havia tomado apenas 2 soros até agora, meu cérebro ainda não foi gravemente afetado. No entanto, se tivesse tempo, sem dúvida perderia lentamente todo o senso de razão. Portanto, embora meu cérebro ainda não estivesse totalmente danificado, tive que bolar um plano adequado para escapar deste lugar. Respirando fundo e tentando suprimir a dor que tomava conta do meu corpo, comecei a pensar nas minhas circunstâncias. Tudo bem, até agora estou preso dentro do monolito e atualmente estou sendo tratado como uma cobaia para o projeto deles. Isso eu entendi assim que soube do nome de Joseph. Como ele era um personagem importante, eu sabia sobre ele e seu projeto. Outra coisa boa é que estou atualmente desfigurado. Eles não sabem quem eu sou. Isso é bom. Se eles soubessem quem eu era, havia uma grande chance de eu estar sofrendo ainda mais. O estilo Keiki era muito tentador. De certa forma, queimar até ficar crocante foi vantajoso para mim. Embora não esteja claro, eu me lembro deles dizendo que meus ferimentos cicatrizariam dentro de 3 meses e, portanto, durante esse tempo eu preciso encontrar uma maneira de esconder minha identidade. Falando realisticamente, escapar em 3 meses era quase impossível. Pelo menos não no meu estado atual. Além disso, eu não tinha ideia do layout do local. Felizmente, eu não estava completamente indefeso. Fechando os olhos, peguei a comida que estava no chão e enfiei a boca. Embora agora tivesse se transformado em mingau e estivesse coberto de sangue, comi a comida com força. Esta foi uma obrigação. Se eu quisesse escapar deste lugar, comer a comida era algo que eu tinha que fazer. GKHHHH. Um gemido escapou da minha boca. A saliva derramou no chão. Apesar das tentativas do meu estômago de jogar a comida de volta, persisti e comi continuamente a comida. Mais 2 dias. JFH. Eu murmurei enquanto dava outra mordida na comida. Infelizmente para mim, eu ainda não conseguia falar direito. Assim, apenas ruídos estranhos saíram da minha boca. Mesmo assim, enfiei persistentemente a comida goela abaixo. No máximo mais 2 dias até que eu possa mudar isso. Capítulo 257, 876, 3. Ban. KHHHH. Pegue sua comida e coma. Jogando a bandeja cheia de comida no chão, Mark olhou para o sujeito 876 com nojo. Exatamente 2 dias se passaram desde que ele começou a cuidar do sujeito 876, e embora sempre comesse sua comida, nunca demonstrou nenhuma reação aos abusos e espancamentos. Isso irritou um pouco Mark. Simplesmente não havia graça em abusar de alguém que não mostrava nenhuma reação. Mesmo que isso fosse algo para tratar seu estresse, estava começando a incomodá-lo mais do que realmente ajudá-lo. TSK, que chato. Chutando, sujeito 876 no pé, Mark decidiu encerrar por hoje. Saindo da sala, ele quebrou a porta atrás de si. Clank. Asterisco. 1 hora se passou desde então. Abrindo meus olhos, eu exalei. Nesse ponto, os efeitos da indiferença de Monarch haviam passado e minha mana estava completamente esgotada. Segurando na parede, eu fracamente me levantei. Fazendo meu caminho em direção ao banheiro, sentei-me. Com todo o meu corpo tremendo, mordi minha língua e esperei pacientemente que meu corpo fizesse seu trabalho. Por favor, deixe este ser o único. Eu murmurei repetidamente dentro da minha cabeça. Plop. Eventualmente, um som espirrando chegou aos meus ouvidos. Meus olhos brilharam com o som. KKKK. Cerrando os dentes, levantando-me ligeiramente, estendi minha mão para baixo. Em direção ao fundo do vaso sanitário. Esta foi a terceira vez que fiz isso.
As 3 tentativas anteriores terminaram em fracasso. Sentindo uma sensação um pouco mole na minha mão, meu estômago revirou em desgosto. Mesmo assim, não desanimei. Movendo minha mão pelo vaso sanitário, tentei sentir alguma coisa dura. Depois de procurar por 1 minuto, finalmente senti algo duro. Meus olhos se iluminaram. Splash! Tirando minha mão do banheiro, uma pulseira preta apareceu em minhas mãos. Finalmente! Olhando para a pulseira em minhas mãos, quase não consegui conter minhas emoções. Mas, eu não pude evitar. A luz finalmente brilhou no túnel escuro do qual eu não conseguia ver o fim. Eu agora podia esperar. Agora eu poderia esperar por um amanhã neste lugar infernal. KHHH. Mordendo meu lábio inferior, as lágrimas começaram a se acumular no canto dos meus olhos. Logo quando a explosão começou, eu sabia que havia uma grande chance de ser pego pelo monolite. Desesperado, enquanto canalizava a mana para dentro do anel monolite, coloquei minha pulseira na boca e engoli. Esta era a minha última esperança. Felizmente valeu a pena. Splash! Caminhando em direção à pia, abri a torneira e lavei a pulseira. Depois de lavar bem a pulseira, esperar 10 minutos e canalizar o último pedaço de mana em mim, instantaneamente tirei 2 poções de grau inferior do meu relógio. Gole! Gole! Destampando-os, eu rapidamente os derrubei. Instantaneamente, minha mente que estava desacelerando a cada dia que passava se esclareceu. Meus ferimentos também mostraram sinais visíveis de melhora. Olá! Abrindo a boca, tentei dizer alguma coisa. Embora grogue, minha voz finalmente saiu. Mordendo meu lábio inferior, as bordas dos meus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Eu posso finalmente falar. Foi só depois de passar 3 dias assim que percebi que havia dado muitas coisas como certas em minha vida. Eu não dava valor à minha voz. Só depois de perdê-lo nos últimos 3 dias é que percebi o quanto era importante para mim. Respirando fundo, tentei acalmar minhas emoções erráticas. Agora não era hora de me emocionar. Eu tinha outras prioridades para cuidar. 5 horas. Esse era o tempo que eu tinha à minha disposição. Na marca das 6 horas, o guarda voltava com a comida. Pensando no guarda, meus dentes cerraram. Quando eu sair daqui, eu definitivamente vou me certificar de matá-lo primeiro. Pelo que ele me fez passar nos últimos dias, eu definitivamente iria fazê-lo pagar. Apenas o pensamento dele fez meu sangue ferver. Mas é claro, isso não era nada perto da raiva que eu sentia por outra pessoa. Arão. KRRRR, KRRRR. O som dos meus dentes rangendo ecoou pela sala. Apenas o pensamento dele fez meus olhos ficarem vermelhos. Tudo o que eu estava passando era por causa dele. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Se eu sair deste lugar, eu juro pela minha vida, que eu vou te matar. Essa era uma promessa que eu pretendia cumprir. Aia. Respirando fundo, eu forçosamente acalmei minha raiva. Eu precisava manter meus sentimentos reprimidos por enquanto. Minha prioridade, por enquanto, era fugir. Vingança ou qualquer outro pensamento era secundário. Ergui meu corpo fracamente e caminhei até a cama, tirei uma barra de energia do meu bracelete e a devorei rapidamente. Como eu tinha que me concentrar em manter minha mente sã logo após cada dose, minha comida sempre acabava fria. Além disso, por causa dos meus ferimentos, a comida era uma espécie de pasta. O gosto era terrível. Fau. Tocando em minha pulseira, um pequeno recipiente de vidro transparente apareceu em minha mão. Dentro dele havia um líquido verde escuro. Beijo de mãe. Um veneno extremamente potente que, ao ser ingerido, pode até causar a morte de criaturas ranqueadas. Foi algo que eu encontrei em Imorra.
Olhando para o líquido na minha mão, uma longa expiração escapou dos meus lábios. O que eu estava prestes a fazer a seguir seria muito horrível. Fau. Mais uma vez batendo em minha pulseira, uma pequena adaga apareceu em minha mão. Havia outra característica do veneno do beijo da mãe. Pode ser usado para cicatrizar o rosto de alguém. A ponto de apenas uma poção incrivelmente cara poder curar cicatrizes. O beijo da mãe só era verdadeiramente perigoso após a ingestão. Se não ingerido, penetraria na pele, deixando-a completamente cicatrizada. Isso mesmo. Eu estava prestes a cicatrizar meu rosto a ponto de apenas uma poção ou loção incrivelmente cara poder me curar. Depois de ter passado os últimos 3 dias pensando em como sair deste lugar, percebi que 3 meses não era tempo suficiente para mim. Se eu quiser sair deste lugar, preciso fazer preparativos completos. Para isso eu precisava de tempo. Estimei que dentro de 2 meses meu rosto estaria curado o suficiente. O suficiente para eles finalmente me reconhecerem. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Portanto, tirando alguns analgésicos do bolso, enfiei-os diretamente na boca. Shuu. Esperando pacientemente por 10 minutos e sentindo os efeitos dos analgésicos fazerem efeito, com as mãos trêmulas, aproximei a faca do meu rosto. Shuu! Um grito abafado escapou de meus lábios. Apesar das minhas tentativas de ficar quieto, um grito não pôde deixar de escapar da minha boca. Eu quero morrer, e eu quero morrer, e eu quero morrer. Marcando meu rosto com a faca, repeti essas palavras dentro da minha mente. A dor era insuportável. Parecia que milhões de agulhas perfuravam meu rosto ao mesmo tempo. A dor era ainda pior do que quando eu estava sendo queimado vivo. A razão pela qual eu estava fazendo isso enquanto meu rosto ainda estava queimado era porque ninguém notaria nada se eu fizesse isso agora. Quando meu rosto sarasse, estaria coberto de cicatrizes. Pingar. Pingar. O sangue escorria dos meus lábios enquanto eu os mordia o mais forte que podia. Muitas vezes quase desmaiei, mas pensando na minha família e nos meus amigos, perseverei. Se este era o preço que eu precisava pagar para sair deste lugar e me reunir com aqueles de quem eu era próximo, que assim seja. Eu estava preparado para fazer qualquer coisa para sair deste lugar. Shua! Pelas próximas horas, mais ou menos, gritos abafados de dor ressoaram pela sala. Independentemente de quanta dor sentisse, continuei a perseverar. Asterisco asterisco asterisco. Desde então, uma semana se passou. Além da rotina habitual de tiros e abusos, nada de especial aconteceu. Felizmente, agora eu tinha minha pulseira comigo. Estava cheio de poções. Com ele, eu não precisava me preocupar com minha mente sendo corrompida. Infelizmente, o número de poções dentro do meu bracelete era limitado. Isso mais uma vez me lembrou que eu tinha um tempo limitado para sair deste lugar. Se quando eu usasse todas as minhas poções, eu não conseguisse escapar, eu estava praticamente condenado. Era tão simples quanto isso. Além disso, como eu sempre engolia minha pulseira toda vez que a usava, tive que esperar 2 a 3 dias para que ela viajasse pelo meu corpo. Dado que não havia onde esconder a pulseira, era a única coisa que eu podia fazer. Se por acaso eles descobrissem que eu tinha o bracelete comigo, eles não apenas descobririam minha identidade, mas também acabariam com minha última esperança de sobreviver neste lugar. Não havia como eu deixar isso acontecer. Especialmente depois do que fiz a mim mesma uma semana atrás. Clank. Afastando-me dos meus pensamentos, ouvi o som da porta se abrindo. 876, o professor está chamando por você. O guarda gritou ao entrar na sala. Apresse-se e prepare-se, recebi ordens para acompanhá-lo até lá. Sem dizer nada e olhando para o guarda que apareceu de repente na sala, levantei-me fracamente. Se apresse. Agarrando a lateral da minha camisa, o guarda me empurrou para a frente.
Quando o professor ligar para você, 876, você precisa estar lá o mais rápido possível. Agora me siga. O guarda então virou à direita. Seguindo silenciosamente atrás dele, tentei memorizar tudo. Desde o layout do local, até os corredores pelos quais estávamos andando. Nenhum detalhe foi esquecido. Se eu quisesse sair deste lugar, cada pequeno detalhe era crucial. Tudo bem, estamos aqui. Chegando diante de uma sala familiar, o guarda parou bem na porta. Para toque. Ele então bateu a porta. Clank. Em pouco tempo a porta se abriu e um rosto familiar apareceu. Foi a assistente que conheci no primeiro dia aqui. Ah, é você. Olhando para mim, ele disse com entusiasmo. Entre. Ele então se virou e caminhou em direção a um dos armários. Atendendo às suas ordens, entrei lentamente na sala. Assim que meu pé passou pela porta que dava para o quarto, fechando os olhos, murmurei dentro da minha cabeça. A indiferença do monarca. Capítulo 258, 876, 4. Excelente! Alegremente gritou Joseph enquanto olhava para um pequeno monitor diante dele. Estendendo-se do monitor havia vários fios que se ligavam a um indivíduo. Assunto 876. Quem diria que aquele paciente em quem eu menos esperava acabaria sendo aquele em quem eu mais esperava? Joseph ficou realmente encantado. De todos os pacientes promissores que ele tinha, 876 pareciam ser os que exibiam os sinais mais óbvios de sucesso. No momento, o sujeito 876 estava passando por uma simulação virtual. Dentro da simulação virtual, o 876 foi submetido a vários testes diferentes. As trilhas, embora diferentes, eram coisas que fariam qualquer homem são sentir flutuações em suas emoções. De matar civis a cometer atos terroristas ou morrer de várias maneiras diferentes. No momento, tanto a máquina de ressonância magnética quanto o monitor Holter não apresentavam flutuações incomuns. Isso significava que o sujeito 876 estava atualmente no estado exato que Joseph estava tentando alcançar. Um estado em que o usuário não tinha emoções. Esta foi uma grande notícia para Joseph. Especialmente desde que ele foi pressionado pelo tempo recentemente. Com os superiores ficando impacientes, ele sabia que precisava obter resultados. Ele finalmente conseguiu algo. BIR. HU. Surpreendendo Joseph fora de seus pensamentos foi um som de bip ritmado vindo do monitor de suporte. O que está acontecendo? Correndo para o paciente 876, Joseph olhou para o pequeno monitor Holter. As flutuações não eram mais constantes, mas agora eram extremamente erráticas. BIR. A cada segundo que passava, as flutuações se tornavam cada vez mais erráticas. Pare a simulação. Joseph se virou e gritou. Sim. Atendendo ao seu comando, seu assistente chegou antes do paciente 876 e pressionou a lateral do fone de ouvido que ele usava. Lentamente, o capacete desligou. Beep. Ao desligar o fone de ouvido, os bips vindos do monitor Holter diminuíram. Droga! O Joseph amaldiçoou ligeiramente. Quanto tempo ele ficou dentro da simulação? Reportagem. Cerca de 13 minutos e 45 segundos. O assistente prontamente respondeu. 13 minutos e 45 segundos. Joseph murmurou para si mesmo. Depois de um tempo, ele finalmente encolheu os ombros. Oh, bem. 876 só está aqui há uma semana. Este resultado é compreensível. Embora 876 tenha durado apenas um pouco, Joseph não ficou desanimado.
Dado que 876 estava com ele há apenas cerca de uma semana e já mostrava sinais de ser o mais compatível com o soro, Joseph sabia que era melhor não apressar as coisas. A aia. Olhando para 876 que estava respirando pesadamente na mesa, Joseph esfregou o queixo levemente enquanto ponderava consigo mesmo, e eu acho que não faria mal investir um pouco mais nele. Se ele pudesse cuidar de 876 adequadamente, quem se importaria com o pouco dinheiro que perderia investindo nele? Caramba, então ele seria tão rico em fundos que só consideraria uma quantia tão minúscula de dinheiro como troco. Convencido de que essa era a escolha certa, Joseph olhou para seu assistente. Você. Sim. As costas do atendente se endireitaram. Apontando para o 876 que estava deitado na mesa, Joseph disse enfaticamente: agilize o tratamento dele. A acelerar o tratamento dele? O assistente respondeu de maneira confusa. Para o tratamento ser agilizado, sem uso de poções, seria com tecnologia moderna. No entanto, foi extremamente caro. A notícia do corte orçamentário do escritório em alguns meses já havia chegado aos seus ouvidos. Simplificando, foi um desperdício de dinheiro. Senhor, na minha opinião isso é um pouco a... Cale a boca e faça o que você disse. Interrompendo-o, Joseph gritou em aborrecimento. Trate-o bem, ele vai ser aquele que vai salvar nosso projeto. 876 era sua esperança. Nada poderia acontecer com ele. Não se esqueça de dar a ele as injeções. Não podemos esquecer as injeções dele. Asterisco. Depois de tirar as fotos e fazer mais alguns testes, o guarda que estava encarregado de mim me escoltou para um lugar onde eu nunca tinha estado antes. Clank. TSK, não sei o que você fez, mas não pense que vai se livrar de mim. Chegando em frente a uma sala e abrindo a porta, fui jogado para dentro da sala. Mentalmente exausto, caí de cara no chão e fiquei lá. Minha mente estava exausta demais para formular adequadamente qualquer pensamento. Estarei de volta em 6 horas para a sua refeição. Lançando-me um olhar de desgosto, o guarda se virou e quebrou a porta atrás de si. Clank. O silêncio envolveu a sala. Isso continuou por 30 minutos antes de eu finalmente decidir me levantar. Minha mente estava sóbria o suficiente para que eu pudesse pensar corretamente. Assim que me levantei, piscando algumas vezes, percebi que estava em uma sala diferente de antes. Para minha surpresa, era muito maior e mais luxuoso do que meu quarto anterior. Embora não fosse nada sofisticado, tinha muito mais coisas do que meu quarto anterior. Um guarda-roupa, uma escrivaninha, uma cama, um banheiro e o mais surpreendente de todos, uma banheira. Sim. Uma banheira. Embora surpreso, rapidamente perdi o interesse. Com o estado atual do meu corpo, uma banheira não era algo que eu pudesse usar. Graças a Deus não escondi minha pulseira. Lembrando o fato de que nunca escondi minha pulseira e apenas a engoli, suspirei de alívio. Felizmente, fui cauteloso. Se eu não tivesse feito isso, minha pulseira teria sido perdida. Sentada na cama, eu exalei. Sucesso! Gritando dentro da minha mente, eu cerrei meus punhos com força. Consegui chamar a atenção de Joseph com sucesso. Usando a indiferença de Monarch para apagar minhas emoções, reproduzi algo que se assemelhava muito a um dos soldados que Joseph estava mirando. Um que não reagiria independentemente da situação apresentada diante deles. Dentro da máquina virtual, a única razão pela qual fui capaz de fazer aqueles atos horríveis foi por causa da indiferença de Monarch. Se não fosse por isso, eu nunca teria sido capaz de fazê-los. Outra coisa. Durante a simulação virtual, 13 minutos depois, os efeitos da indiferença monarca se esgotaram. Eu tinha feito isso de propósito.
Como não podia cortar a indiferença de Monarch sempre que queria, fazendo alguns cálculos antes, consumi propositalmente um pouco da minha mana antes de encontrar o professor. Eu não queria que Joseph pensasse que eu poderia durar muito naquele estado sem emoção. Eu tinha feito isso para que no futuro, à medida que os testes avançassem, ele visse melhorias perceptíveis no tempo que eu pudesse ficar naquele estado sem emoção. Enquanto eu mostrasse sinais de melhorias, ele investiria mais em mim. Este era o meu objetivo. Quanto mais importante eu fosse, maior seria o meu tratamento. Este foi um passo necessário que eu precisava dar para o meu futuro. Só quando eu estivesse totalmente curado eu poderia escapar. Asterisco, asterisco, asterisco. Desde então, mais uma semana se passou. Zii. Zii. 2 braços mecânicos pairavam acima da cabeça de 876. Preso a uma mesa de metal, um laser vermelho escaneou seu corpo de cima a baixo. Ele era incapaz de se mover. Mesmo assim, ele não mostrou sinais de luta. Olhando fixamente para o teto, o feixe de laser moveu-se continuamente para cima e para baixo. Surpreendentemente, embora lentos, os ferimentos de 876 estavam mostrando sinais de cura. Lenta mas seguramente, suas peles queimadas mostraram sinais de melhora. Como estão os resultados? Tudo parece estar bem, professor. Ele pode se recuperar dentro de 1 mês. 1 mês, hein? Joseph coçou o nariz. Existe alguma maneira de acelerar a recuperação dele? Não a menos que usemos uma poção e bem, não podemos realmente usar isso, então infelizmente não podemos. Embora a tecnologia tivesse avançado a níveis em que podiam tratar praticamente a maioria dos ferimentos, eles não eram perfeitos. Ao contrário das poções que podiam tratar os pacientes quase instantaneamente, tratamentos como esse levavam muito mais tempo. Tudo bem, você já deu o soro a ele? Aceitando um pouco as circunstâncias, Joseph mudou de assunto. Sim. Quantos gramas? Aumentamos de 2 miligramas para 10 miligramas, como você sugeriu. Ah. Vamos testar seus efeitos. Clique. Clique. Caminhando até 876 e removendo as restrições dele, Joseph o ajudou a se levantar. Tudo bem. Segurando-o, Joseph acenou com a cabeça em satisfação. Ele então olhou para ele diretamente nos olhos. Percebendo a indiferença que emanava dele, Joseph sorriu. A partir de agora, seu nome será 876. Você é meu primeiro súdito bem-sucedido, e seu propósito a partir de agora é servir fielmente ao Monolith e a mim. Você nunca deve nos trair nem ter outros pensamentos. A partir de hoje em diante, você é o cão fiel do Monolith. Está claro? Joseph sorriu de orelha a orelha. Agora me diga, quem é você? Quem é você? Ele repetiu. Não obtendo uma resposta na primeira vez, Joseph não ficou desanimado. Afinal, era apenas a segunda semana de testes. Ainda assim, uma pequena parte dele esperava que 876 respondesse. Depois de alguns minutos e ainda sem obter uma resposta, Joseph balançou a cabeça. Bem, acho que podemos tentar next. 876. Joseph parou de falar abruptamente. Virando a cabeça para a direita, em direção a 876, ele levantou a voz. Repita isso. Repita para mim sua identidade. Meu nome é 876. Mais uma vez abrindo a boca, 876 gaguejou. A resposta foi lenta, mas, mesmo assim, o significado de suas palavras foi fácil de entender. Ele havia se reconhecido como 876. Perfeito. Joseph explodiu em uma gargalhada maníaca. Funcionou. Meu experimento funcionou. Ele finalmente deu um passo mais perto de criar seu primeiro supersoldado. Isso é ótimo.
Com 876, agora não preciso me preocupar com o financiamento. Ah, o 876 vem comigo. Preciso apresentar você aos superiores. Andando de um lado para o outro, Joseph roía as unhas. Rapidamente redirecionando sua atenção de volta para 876 e olhando para seu corpo, ele se deteve antes de balançar a cabeça. Não, eu não posso apressar as coisas ainda. Ele ainda não está pronto. Joseph tentou vigorosamente suprimir suas emoções. Ele estava muito alto no sucesso. Como ele havia recebido 3 meses, ele poderia aproveitar ao máximo esse tempo e desenvolver 876 ainda mais. Adicionado ao fato de que eles queriam interrogá-lo, era melhor fazer uma lavagem cerebral completa antes de ir para os superiores. Com seus temperamentos, ele não saberia o que eles fariam. Assim, voltou-se para seu assistente, cujo nome ainda não sabia. Você. Professor. E os outros assuntos? Como eles estão? Há mais alguém que seja promissor? Outros assuntos e deixe-me verificar. Tirando um tablet, o assistente percorreu alguns arquivos. Não demorou muito, ele respondeu. Dos 1.743 indivíduos que estamos testando, apenas 47 mostram uma reação semelhante a 876. Embora não tão proeminentes, eles são a próxima coisa depois dele. A partir dos dados que analisamos. 47. Tão pouco. Joseph cortou no meio. Isso é apenas uma taxa de sucesso de 3%. Esse número foi muito menor do que ele esperava. Nem mesmo 2,7% de seus súditos conseguiram. Isso só mostrava o quão difícil era o projeto. Não era de admirar que os superiores estivessem ficando impacientes. No ritmo que ele estava indo, eles nunca veriam resultados. Pelo menos não dentro de um curto período de tempo. Sim. Acostumado a ser cortado, o assistente explicou pacientemente. Muitos dos indivíduos enlouqueceram ou morreram. Os únicos com os quais poderíamos contar são esses 47 indivíduos. Mesmo assim, eles estão apenas mostrando sinais semelhantes aos de 876. Não podemos garantir que eles se tornarão como ele. Entendo. Joseph murmurou. Embora os números fossem baixos, ele esperava isso. Especialmente porque todos os humanos eram diferentes. Nem todos podiam suportar a potência do soro. Felizmente, tenho 876 comigo. Relembrando os sucessos que teve com 876, Joseph se acalmou um pouco. Usando-o como referência, ele deve ser capaz de criar ainda mais soldados. Quanto mais soldados ele criasse, maior a impressão que deixaria nos superiores. É claro que isso também significou um orçamento maior para empreendimentos futuros. Pensando até agora, Joseph riu mais uma vez. As coisas estavam começando a melhorar para ele. Capítulo 259, 876, 5. Dentro de uma grande sala branca vazia. Colidir. Um som alto de estrondo reverberou pela sala. A fonte do som era um grande robô humanoide metálico. Em frente ao robô estava um jovem. O jovem era bastante musculoso e tinha cabelos pretos curtos e finos espetados para cima. Cabelo à parte, a característica mais marcante do jovem eram as terríveis cicatrizes que cobriam metade de seu rosto. Traçando do topo de sua cabeça até o fundo de sua cabeça, o jovem parecia absolutamente aterrorizante. Isso, junto com seus olhos indiferentes, faria qualquer um olhar para ele com medo. Ele parecia assustador. Olhando friamente para o robô, o jovem deu um passo para trás. Oi. Oi. Instantaneamente, 2 braços robóticos apareceram na posição em que ele estava anteriormente. Assim que os 2 braços apareceram, levantando levemente o pé,
876 torceu o tronco 45 graus e chutou um dos robôs bem na cabeça. Bam! Um som metálico baço soou. Baque! Em seguida, um dos robôs caiu no chão. Sem perder um único segundo, 876 empurrou sua espada para baixo. Bip! Assim que a espada fez contato com o robô, um bip saiu do robô. Ignorando-o, 876 saltou sobre o robô e retesou as pernas. Oi! Ao fazer contato com o robô no chão, 876 liberou a tensão entre as pernas e saltou para trás. No momento em que ele pulou, um punho aterrorizante voou em direção à área em que ele estava, errando-o por pouco. Baque! Pousando suavemente no braço do robô, canalizando sua mana e usando a perna direita, 876 chutou o último robô na cabeça. Bam! Outro som surdo soou quando uma onda de choque varreu a área. Baque! Caindo ao lado do robô, 876 pousou suavemente no chão. Ele estava completamente ileso. Bip! Repetindo a mesma coisa que fez com outro robô, apunhalando para baixo, um bip soou. Tendo eliminado o último robô, embainhando sua espada de volta, 876 calmamente olhou para cima. Em direção a uma janela de vidro fumê ao lado da sala. Bip! Tudo bem, bom trabalho 876, seu teste termina agora. Você está dispensado por enquanto. A voz de Joseph ecoou nos alto-falantes da sala. Sem dizer nada e acenando com a cabeça, 876 dirigiu-se para a entrada da sala. Chegando diante de uma grossa porta de metal, os passos de 876 pararam. Kishi! Lentamente as portas se abriram e 876 saiu da sala. Asterisco asterisco asterisco. Dentro de uma sala diferente. Olhando através de uma série de gravações sobre 876, Joseph riu alto. Excelente! Excelente! 876, cresceu muito mais do que eu esperava. 3 meses se passaram desde que 876 chegou. Durante esse período de tempo, ao lado de mais duas cobaias, 091 e 654, Joseph finalmente conseguiu desenvolver seus primeiros protótipos dos soldados que queria criar. Uma máquina sem emoção que desconsideraria qualquer coisa para seu objetivo. Dos três, 876 foi de longe o sujeito de maior sucesso. Ele não apenas era capaz de permanecer sob o estado sem emoção por mais tempo dos dois, mas também mostrou maior crescimento em combate. Comparado com 091 e 654, 876 era de longe um super-soldado mais completo. Mas é uma pena. Recordando o rosto de 876, Joseph balançou a cabeça. Com cicatrizes cobrindo a maior parte do rosto, ele parecia absolutamente horrível. Felizmente, a aparência não importava, então Joseph realmente não se importava com suas cicatrizes. Triing. Triing. Interromper Joseph fora de seus pensamentos era seu telefone. Olhando para o identificador de chamadas, Joseph franziu as sobrancelhas. Xavier. Ele murmurou baixinho. A pessoa que ele menos gostava. O que você quer? Ele respondeu. Joseph. Como vai? Corte a porcaria, vá direto ao ponto. Sabendo muito bem que Xavier também não gostava dele, Joseph foi direto ao ponto. Muito bem então, e gostaria de lhe dizer que os 3 meses terminaram. É hora de nos mostrar o que você conseguiu. Agora. Sim. Até amanhã. Joseph permaneceu em silêncio por um momento. Embora ele esperasse que esse dia chegasse, agora que estava bem próximo, ele não pôde deixar de ficar nervoso. E se eles não agirem como eu pretendia? E se eles falharem? Muitas perguntas passaram pela cabeça de Joseph enquanto ele roía as unhas e andava pela sala com o celular na mão.
Este era um mau hábito dele que aparecia sempre que suas emoções estavam fora de controle. Ouviste-me? Ah, sim, e eu ouvi você. Tirando-o de seus pensamentos estava a voz calma de Xavier. Está bem então. Virei amanhã em nome dos superiores para ver o que você realizou. É melhor não me decepcionar. Espere, é você que vem? Algum problema? Não, eu só pensei que teríamos que ir até eles. Ah! Certo, você ainda não deve ter ouvido falar, já que está sempre preso dentro do seu laboratório. Ouviu o quê? Joseph inclinou a cabeça em confusão. Existe algum tipo de evento que eu não estou ciente? Como ele se concentrava no laboratório a maior parte do tempo, Joseph não sabia o que estava acontecendo no mundo exterior, ou melhor, ele geralmente não se importava. Portanto, não era estranho para ele não saber da situação fora de seu laboratório. No momento, estamos em guerra. Os superiores estão ocupados. Guerra. O que aconteceu? A boca de Joseph caiu enquanto ele gritava alto. Apenas o que há. Saiba seu lugar. Antes que ele pudesse terminar de falar, a voz grave de Xavier o interrompeu. Percebendo seu erro, Joseph imediatamente se desculpou. Ah, me desculpe. Eu só estava chocado. Ele era apenas um mero pesquisador. Foi impudente da parte dele pedir informações tão sensíveis. Isso é compreensível, porém, é melhor tomar cuidado com a língua e só posso te dizer que tem algo a ver com o sindicato. Mas isso é tudo. A união. Sim, de qualquer forma, nós desviamos do propósito original desta conversa. Vejo você amanhã. É melhor você me mostrar algo que vale o meu tempo. Entendido. Joseph acenou com a cabeça seriamente. Bom. Vejo você amanhã então. Tac. Xavier desligou rapidamente. Guardando o telefone, Joseph respirou fundo. Virando-se e olhando para os 3 perfis em sua mesa, ele fechou os olhos ligeiramente. É hora de vocês 3 finalmente fazerem sua estreia. Asterisco asterisco asterisco. Momentos depois de deixar o centro de treinamento, colocando um par de pulseiras que suprimiram minha classificação, os efeitos da indiferença de Monarch desapareceram instantaneamente. Depois de suprimir meu posto, acompanhado pelo mesmo guarda de antes, fui levado de volta ao meu quarto. Felizmente, por causa do meu status elevado, ele não podia abusar de mim como fazia no passado. Assim, depois de me trazer e me xingar, ele saiu diretamente da sala. Clank! Assim que o guarda fechou a porta, o silêncio envolveu a sala. Olhando fixamente para o teto por um bom minuto, fechei meus olhos ligeiramente e murmurei. 3 corredores à direita e 2 à esquerda, e daí continue em frente até encontrar uma grande porta metálica com uma lâmpada vermelha ao lado. Essas eram as coordenadas da sala de vigilância e comunicações do laboratório. Passando por eles todos os dias para chegar à sala de treinamento, me obrigava a repetir os passos para chegar lá toda vez que voltava do treino. Eu não poderia me permitir esquecer esta informação. Se eu quisesse escapar, esse era o primeiro lugar que eu precisava destruir. Só quando isso fosse destruído eu teria uma chance de escapar deste lugar. PSSSSS. Caminhando calmamente em direção à banheira, girei a válvula para cima. A água escorreu instantaneamente pela banheira. Caminhando em direção à minha mesa e tirando uma pequena caixa, eu a abri. Dentro dela havia uma pequena garrafa de vidro cheia de um líquido verde. Caminhando de volta para a banheira, despejei o conteúdo da garrafa na banheira. Enquanto eu despejava o líquido, a água dentro da banheira lentamente ficou verde escura. Um leve cheiro de enxofre envolveu a sala, levando-me a franzir ligeiramente a testa. A substância que eu estava misturando no banho era algo que Joseph havia me dado.
Era feito de todos os tipos de ingredientes médicos raros e servia apenas a um propósito, e esse propósito era adulterar meu corpo. Como Joseph queria treinar supersoldados, para aqueles que foram realmente bem-sucedidos, ele forneceu recursos adequados para ajudar em seu crescimento. Esta substância é uma delas. Ajudou a fortalecer os ossos e os músculos do corpo. TSSSSS. Uma vez que o líquido estava totalmente misturado, tirei minhas roupas. Dando um passo para dentro da banheira, lentamente abaixei meu corpo. Ao fazer contato com minha pele, o vapor subiu no ar. Expirando, fechei os olhos e cerrei os dentes. Uma sensação de ardência envolveu meu corpo. Como se milhões de agulhas estivessem perfurando meu corpo foi submetido a uma quantidade inimaginável de dor. Como Joseph pensou que agora não poderíamos sentir dor, ele optou pelo método de crescimento mais doloroso. Um que poderia fazer com que qualquer pessoa normal enlouquecesse. KHHH. Um leve gemido escapou da minha boca. Mordendo os lábios até sangrarem, permaneci sentado na banheira. Na marca de 10 minutos, todo o meu corpo ficou vermelho enquanto meus punhos tremiam incontrolavelmente. Mais 20 minutos e mais 20 minutos. Suportando a dor, cerrei os dentes e tentei ao máximo permanecer dentro da banheira por mais 20 minutos. Segundo o professor, tive que suportar a dor por 30 minutos para obter os melhores resultados, portanto, cerrando os punhos com força, tentei suportar a dor. Nos últimos meses, usando o mesmo método que estava usando agora, consegui aumentar consideravelmente minha força. Eu já tinha subido um sub-rank desde que vim para cá. Eu agora estava classificado. Usando esse método, a classificação não seria impossível de ser alcançada no próximo semestre. Splash. Eventualmente, 30 minutos voaram e incapaz de lidar mais com a dor, levantei-me e saí da banheira. Aia! Aia! Com respirações pesadas, apoiei meu corpo com os joelhos. Recuperando o fôlego por um minuto, caminhei fracamente em direção à minha cama e coloquei algumas roupas. Deitado na minha cama, eu murmurei. Quase. Nos próximos meses, eu estava pronto para finalmente sair deste lugar. A essa altura, 3 meses se passaram e eu já estava quase totalmente curado. Durante esses 3 meses não fiquei ocioso, todos os dias eu pensava comigo mesmo em como escapar deste lugar. Lenta mas seguramente, um plano se formulou dentro da minha mente. Embora ainda estivesse cheio de buracos, com o tempo, eu poderia cobri-los. Eu só precisava de tempo. Pelo menos mais alguns meses. A essa altura, eu seria capaz de me preparar o suficiente para escapar adequadamente deste lugar. Até então, eu preciso ficar quieto e continuar planejando. Enquanto eu ainda fosse considerado útil para Joseph, eu deveria ser capaz de encontrar maneiras de preencher esses buracos. Mas eu sabia que não tinha muito tempo. Eu estava quase sem poções. Capítulo 260, 876, 6. Então, é isso que você queria me mostrar? Os olhos de Xavier semicerraram-se ligeiramente. Seus olhos afiados encobriram 3 indivíduos enquanto ele os olhava de cima para baixo. Parando seus passos, ele ergueu a sobrancelha e apontou para um indivíduo específico. Alguém cujo rosto estava crivado de cicatrizes. Ele é. Isso é 876. Respondeu José. 876. Franzindo a testa ligeiramente, Xavier lambeu os dentes sob os lábios. Apenas onde eu ouvi falar de HSA. Batendo na palma da mão com o punho, Xavier finalmente se lembrou. Foi ele que entrou em nosso quartel-general pegando fogo? Olhando para Joseph, ele perguntou. É ele? O que aconteceu com o rosto dele? Eu pensei que a extensão de seus ferimentos eram apenas queimaduras, de onde vieram as cicatrizes? Isso, e eu não tenho muita certeza. Eu nunca perguntei.
Joseph respondeu com um pouco de vergonha. Ele estava muito ocupado desenvolvendo seu soro e testando-o em outras cobaias que nem se incomodou em questionar 876 sobre seu passado. Com toda a honestidade, ele não se importava particularmente com seu passado. Ele só se importava com sua pesquisa. Entendo, e então como ele está? Enchendo o peito, Joseph disse com orgulho. Bem, na verdade, ele é meu tema de maior sucesso. Havia também dois outros indivíduos bem-sucedidos 091 e 654, mas em comparação com 876, ainda faltavam. Mesmo assim, Joseph os apresentou a Xavier. Estes aqui são 091 e 654. Embora possam estar um pouco abaixo do 876, eles ainda são muito capazes. Alternando seus olhos entre 091 e 654, os olhos de Xavier finalmente pousaram em 876. Seus olhos brilharam com interesse. Oh! Então você está dizendo que dos milhares de assuntos que você teve, ele é o assunto mais bem-sucedido? De fato. Ok. Xavier assentiu com a cabeça. Chap. Deixando cair a jaqueta no chão e desabotoando os botões das mangas, ele caminhou calmamente em direção ao meio do campo de treinamento. Esticando o pescoço, ele olhou para Joseph e disse: Tudo bem, me mostre. O que? Você não me ouviu? Eu disse para me mostrar. Vê mostrar o quê? Joseph estava começando a ficar nervoso. Virando a cabeça e olhando na direção de onde Xavier estava olhando, ele ficou ainda mais confuso. Espere, você está tentando lutar com ele? 876 era o seu tesouro. Seu assunto de maior sucesso. De jeito nenhum, ele o deixaria chegar perto de Xavier. Ignorando Joseph, Xavier continuou. Não se preocupe, vou suprimir minha força para o nível dele. Rank D foi. Eu vou lutar com ele nesse nível. B. Não é um pedido. É uma ordem. Interrompendo Joseph, um brilho frio brilhou nos olhos de Xavier. Um arrepio percorreu a espinha de Joseph. Joseph, estou aqui em nome dos superiores. Tudo o que você fez foi me mostrar 3 indivíduos. Isso não é o suficiente para me convencer de que vale a pena investir em você. Não estou aqui para jogar. Eu estou aqui para ver o que você realmente fez. Se eu não estiver satisfeito até o final disso, você pode dizer adeus ao seu projeto. Pense bem. Ah! Um som derrotado escapou dos lábios de Joseph. Apesar de seu status, ele era apenas um mero pesquisador. Ele realmente não poderia ir contra a ordem do superior. Especialmente porque ele também não podia revidar. Sua única opção era ceder. Olhando fracamente para Xavier, ele acenou com a cabeça. Entendido. Mas, por favor, não o mate. Satisfeito, Xavier riu alto e se tranquilizou. E quem você pensa que eu sou? Não precisa se preocupar, vou me segurar bastante. Isso seria bom. Um sorriso forçado apareceu nos lábios de Joseph. É precisamente porque sei quem você é que estou dizendo isso. Ele amaldiçoou dentro de sua mente. Xavier era conhecido por sua mentalidade sádica. Se seu interruptor fosse acionado, apenas o próprio Deus seria capaz de impedi-lo de entrar em um ataque sádico. Por isso. Sem armas. Joseph disse depois de reunir toda a sua coragem. Enquanto Xavier não usar uma arma, 876 pode ter uma chance de sobreviver. O que? Parando no meio do alongamento, Xavier olhou para Joseph. O que você acabou de dizer? Cerrando os punhos, Joseph repetiu. Eu disse que nenhuma arma é permitida neste spa. Após um breve momento de silêncio, olhando para Joseph, um sorriso divertido apareceu nos lábios de Xavier. E entendo,
então você está com medo de que eu não cumpra minha promessa. Xavier não ficou bravo com a declaração de Joseph. Na verdade, ele achou muito divertido. Erguendo a mão, ele acenou com a cabeça. Tudo bem, eu prometo. Na verdade, eu vou fazer melhor para você. Se ele conseguir acertar um único golpe em mim, eu lhe darei seus fundos. Que tal? Surpreso com o fato de Xavier ter concordado com seu pedido, Joseph ficou exultante. Você está falando sério? Eu sou. Tudo bem. Assentindo com a cabeça, Joseph olhou para 876 e ordenou. Vá e lute com ele. Entendido. 876 respondeu em tom monótono. Quase robótico. Sob os olhos de todos, ele se moveu em direção ao centro do campo de treinamento. Parado a 5 metros de distância de Xavier, 876 olhou indiferentemente para Xavier. Uma tremenda pressão escorria de Xavier, que estava em frente a ele. No entanto, apesar de estar sob tanta pressão, 876 permaneceu completamente imperturbável. Isso parece interessante. José riu alto. Olhar para o jovem oposto a ele permaneceu imperturbável por sua pressão, seu interesse despertado. Virando a cabeça, ele olhou para Joseph. Joseph, você pode iniciar a luta. Entendido. Acenando com a cabeça, Joseph olhou nervosamente para 876. Por favor, não morra. Se ele morresse, todos os seus planos iriam por água abaixo. Embora 091 e 654 fossem ambos capazes, eles precisavam de muito mais tempo para se desenvolver, ao contrário de 876, que era de longe o mais próximo de alcançar o estado que desejava. Infelizmente. Sob a pressão ameaçadora de Xavier, Joseph só conseguiu levantar a mão no ar. Pronto, prepare-se e vá. Bam! No momento em que a mão de Joseph caiu, 876 se moveram. Xavier permaneceu enraizado no mesmo lugar. Com um leve sorriso no rosto, seus olhos seguiram os movimentos de 876. Deixe-me ver o que você pode fazer. No momento em que suas palavras caíram, 876 chegaram antes dele. Plantando o pé direito no chão, ele torceu levemente o tronco e chutou para cima, apontando para a cabeça de Xavier. Ah! Nada mal. Movendo a cabeça ligeiramente, um chute passou por ele. A força do chute foi tão forte que Joseph, que estava bem longe deles, pôde ouvir o som estrondoso da divisão do ar. No entanto, apesar da proeza do chute, Xavier ainda conseguiu se esquivar facilmente. Sou voz. Imperturbável pelo fato de seu primeiro ataque ter falhado, 876 continuou a atacar. Cotovelos, joelhos, palmas das mãos, dedos, cada parte do corpo, 876 usados. Nos últimos meses, ele havia sido treinado todos os dias para lutar corpo a corpo. Ele ainda não havia recebido uma arma por causa de seus ferimentos. Pode-se dizer que, por causa disso, ele agora era bastante adepto do combate corpo a corpo. Infelizmente. Sou voz. Uau, e chato. Evitando outro punho, Xavier bocejou. Ele estava lidando com alguém que era muito mais forte do que ele. Mesmo que seu posto fosse suprimido, sua experiência de luta era léguas acima da dele. Virando a cabeça, ele olhou para Joseph que estava parado não muito longe de onde ele estava. Isso é realmente o que você tem trabalhado nos últimos meses? Honestamente, estou muito desapontado. Embora ele tenha ficado impressionado com o fato de 876 não se incomodar com sua pressão, foi isso. Qualquer guarda regular poderia ter executado tão bem quanto 876. Não havia nada realmente especial sobre ele. Pelo menos nada vale a pena investir tanto dinheiro. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Depois de um tempo, Xavier se cansou.
Quanto mais rápido isso terminasse, mais tempo ele teria para si mesmo. Erguendo a mão, Xavier deu um soco simples. Embora fosse simples, na realidade não era nada simples. Se alguém olhasse de perto, uma fina camada de mana cobria o punho. Se o punho acertasse, sem dúvida 876 ficaria gravemente ferido. Sua voz. No momento em que Xavier deu um soco, um brilho frio brilhou nos olhos de 876. Virando seu corpo levemente, ele enrijeceu seus músculos abdominais da mesma forma. Um som de assobio surgiu e o ar se partiu. H.U. Pá. Craca. Antes que Xavier pudesse entender o que havia acontecido, o punho de 876 acertou seu rosto. O som do punho de 876 conectando-se com o rosto de Xavier ressoou pela sala, junto com o som de ossos quebrando. Em seguida, um pesado silêncio desceu sobre a sala. E nada mal. Nada mal. Ao massageando sua bochecha levemente, o rosto de Xavier se contorceu selvagemente. Nada mal. Olhando para 876, os olhos de Xavier pararam em sua mão direita. Não admira. Com a mão direita pendurada frouxamente, 876 não estava mais em um estado em que pudesse lutar. Sua mão esquerda no momento estava completamente quebrada. Mesmo assim, o objetivo da luta era acertá-lo, portanto, ele havia vencido tecnicamente. Então ele se machucou propositalmente para me bater, e isso realmente parece um pouco intrigante. Um soldado que não tinha consideração por sua vida. Xavier pensou originalmente que tal coisa não era possível, mas olhando para 876 diante dele, ele teve que admitir, ele estava errado. Ainda. Bam. Aparecendo antes de 876, o punho de Xavier cavou em seu estômago. Uma pequena onda de choque varreu os arredores. Uau! No momento em que o punho de Xavier caiu, um pequeno gemido escapou da boca de 876. Embora seu rosto não tenha mudado, por causa da força do soco, o ar foi arrancado dele quando ele caiu de joelhos. Baque! É aí o que você está fazendo. Ao lado, Joseph gritou afobado. Cale-se. Virando a cabeça na direção de Joseph, uma tremenda pressão caiu sobre ele, paralisando-o completamente. Havia outra razão para eu vir aqui. O Joseph olhou profundamente para 876. E essa razão é ele. Sujeito 876, e já era hora de descobrirmos quem ele realmente é. Craca. Colocando a mão no ombro de 876, o som de ossos quebrando ecoou pelo campo de treinamento. Para a surpresa de Xavier, ao quebrar os ossos do ombro de 876, ele não emitiu nenhum som. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Isto! Murmurou Xavier. Quanto mais eu vejo por mim mesmo, mais fico maravilhado. Craca! Colocando a mão no outro ombro, ele quebrou o outro. Mais uma vez, 876 não mostrou nenhuma reação. Virando-se, ele olhou para Joseph. Diga, e ele já sofreu lavagem cerebral? Sim. Eu vejo. Pelo que Xavier ouviu, a pesquisa de Joseph consistia em apagar as emoções de alguém. Nesse caso, com ele não tendo mais emoções, responder perguntas não seria mais um problema, pois eles não deveriam se importar com mais nada. Por que guardar um segredo quando você não sente mais a necessidade de guardá-lo? Voltando sua atenção para 876, perguntou Xavier. Qual o seu nome? Após um breve momento de silêncio, 876 respondeu. Meu nome é 876. Xavier bateu levemente em sua cabeça. Desculpe, deixe-me reformular. Qual era o seu nome anterior? Desta vez, 876 não responderam. As sobrancelhas de Xavier franziram como resultado. HM? O gato comeu sua língua? Vou perguntar de novo, quem era você antes de vir para cá?
Mais uma vez, 876 não respondeu. Virando-se, Xavier olhou para Joseph. Tem certeza que isso funciona? Não mais sob a pressão de Xavier, Joseph assentiu com a cabeça. Sim. Deve funcionar. Então por que ele não está falando? Colocando a mão no queixo, Joseph pensou por um momento antes de responder existe a possibilidade de ele ter perdido parte de suas memórias. Perdeu uma parte de suas memórias? Sim. Joseph mais uma vez acenou com a cabeça, enquanto explicava. Você não se lembra do estado em que ele estava quando você o trouxe para mim? Há uma grande chance de que ele tenha perdido parte de suas memórias devido ao trauma que experimentou antes de vir para cá. Ah! Xavier fez um pequeno som. Certo. Isso soa plausível. Lembrando o estado em que 876 estava quando o viu pela primeira vez, Xavier tinha um olhar de compreensão. Voltando sua atenção para 876, Xavier fez várias perguntas diferentes. Você se lembra de alguma coisa sobre quem você era antes? O nome de seus pais? Seu trabalho? Sua idade ou de onde você conseguiu este anel? Desde a primeira troca, Xavier não teve muita esperança. Ele estava perguntando apenas como uma formalidade. Ele realmente não se importava com a identidade anterior de 876, mas o que ele queria saber era de onde ele havia conseguido o anel. Não havia muitos anéis em circulação, e cada anel era extremamente precioso, pois teletransportaria alguém diretamente para a sede do monolite. Ele precisava saber como havia conseguido o anel. Isso não era algo para simplesmente rir.